Olá, espero que estejam todos bem. E cá estou eu mais uma vez para falar sobre a vida e a obra de mais um autor galardoado com o Prémio Nobel da Literatura. E hoje vou falar de uma escritora sul-americana, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral foi uma poetisa, educadora, diplomata e feminista chilena, agraciada com o Nobel da Literatura de 1945. Os temas centrais dos seus poemas são o amor de mãe, memórias pessoais dolorosas, mágoa e recuperação. Então, Gabriela Mistral é o pseudónimo literário de Lucila de Maria del Perpétuo Socorro Godoy Alcaiaga. Era este o nome dela de nascimento. E nasceu em Vicunha, no norte do Chile, no dia 7 de abril de 1889. Era descendente de espanhóis e de índios. O seu pai era professor e já era um poeta diletante, gostava muito pouco de trabalhar e abandonou a família quando a menina, a Lucila, tinha 3 anos de idade. Portanto, foi educada pela mãe, lá na sua cidade natal, e desde cedo demonstrou interesse pela escrita, mas também pela docência. E tendo começado a trabalhar como professora primária em 1904, tinha ela 16 anos. Ainda antes de fazer o curso de professora, já começou a dar escola. Foi depois então de se formar, foi professora também depois de escolas superiores, secundário e até diretora de escola. Em 1907, quando tinha 18 anos, o seu namorado, que era um funcionário ferroviário, por qual ela estava muito apaixonada, suicidou-se. E esse facto marcou a sua vida e a sua obra indelevelmente. Então Lucila ganhou notoriedade quando venceu os Juegos Florales de Santiago em 1914, quando tinha 25 anos, com os Sonetos de la Muerte, a que ela concorreu a esses Jogos Florais com um pseudónimo de Gabriela Mistral, que ela escolheu em homenagem aos seus dois poetas prediletos, que era o italiano Gabriele D'Annunzio e o provençal Frédéric Mistral, que também ganhou o Prémio Nobel e de quem eu falei, creio que até foi na semana passada. Então, Gabriele e Frédéric Mistral, portanto, Gabriela Mistral em espanhol. Portanto, usou esse pseudónimo para concorrer aos Jogos Florais e adotou esse pseudónimo para toda a vida. Ficou o resto da vida a assinar sempre toda a sua obra como Gabriela Mistral. Ela venceu esses Jogos Florais e foi, de facto, um êxito. Que ela foi uma festa muito, muito importante, onde ela foi homenageada e ficou a ficar conhecida no Chile como realmente poeta a partir dessa altura. Esses sonetos de la Muerte que ela dedicou ao seu falecido namorado. Portanto, ela começou a ser conhecida e em 1922 foi convidada pelo Ministério da Educação do México para trabalhar nos planos de reforma educacional daquele país. Gabriela
tornou-se uma referência na pedagogia, ao elaborar as bases do sistema educativo do México, e fundou escolas, organizou bibliotecas públicas, enfim, reformou completamente o sistema de ensino do México. Também nesse ano de 1922 saiu então o seu primeiro livro de poesias, que foi o Desolación, que nesse livro está incluído um poema chamado Dolor, onde ela também fala no suicídio do seu namorado. Depois, em 1924, ou seja, 2 anos depois, saiu um novo livro de poemas, o Ternura, que era dominado pelo tema da infância, que foi um tema que sempre a acompanhou. Ela, portanto, sonhava casar e ter filhos, que depois nunca casou, e então sublimava a sua ânsia de maternidade nos seus poemas. Uma grande parte dos seus poemas são dedicadas às crianças. Aliás, ela era professora, mas não era só de professora, era também com a sua ânsia de maternidade. Nos anos 30 e 40, ela já era considerada um ícone da literatura latino-americana. Entretanto, a mãe dela faleceu em 1929 e ela dedicou-lhe uma parte, a primeira parte, do livro do seguinte, que era o Tala, que saiu em 1938. E que a essa parte do livro ela chamou Muerte de mi Madre, que é uma série de poemas dedicadas à morte da mãe. Depois, em 1926, ela foi nomeada secretária do Instituto de Cooperação Intelectual da Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações, que é, digamos, o que corresponde à ONU atualmente. Portanto, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve a Sociedade das Nações, que tinha umas funções relativamente semelhantes às que tem hoje a ONU, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a notoriedade obrigou-a também a abandonar o ensino, a deixar de dar aulas e a enverdar pela diplomacia e exercer cargos diplomáticos em nome do Chile. Ela foi consuleza, né? Portanto, esteve a dirigir consulados na Europa, em vários países da Europa, incluindo Portugal, nos Estados Unidos e na América Latina. Foi, portanto, nomeada, como já disse, consuleza do Chile, e entre os países onde esteve, por exemplo, em Nápoles, esteve em Madrid, esteve em Lisboa e esteve no Rio de Janeiro e outros lugares. Ora, paralelamente à sua atividade de consular, ela foi redatora de uma revista de Bogotá que era El Tiempo, e representou também o Chile num congresso universitário em Madrid, e publicou também conferências sobre o desenvolvimento cultural norte-americano nos Estados Unidos. Depois, mais tarde, foi para os Estados Unidos. E quando estava no Brasil, escreveu no jornal, o Jornal do Brasil. Portanto, ela, pelos países onde passava, ela escrevia para jornais e revistas desses países onde estava a trabalhar. Depois, em 1945, na altura em que ela era membro do corpo diplomático e residia em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, portanto, na altura que ela estava a representar o Chile no Brasil, recebeu a agradável notícia de que tinha sido agraciada com o Prémio Nobel de Literatura, tornando-se assim o primeiro escritor latino-americano a ganhar uma tão grande honraria. Outros vieram depois, mas ela foi a primeira. O Prémio Nobel
transformou-a numa figura de destaque na literatura internacional e levou-a a viajar por todo o mundo e a representar o seu país em comissões culturais das Nações Unidas. Por exemplo, ela, como digo, estava no Brasil na altura, ela foi de barco para a Suécia, quando foi a receber o prémio, e depois ficou na Europa uns poucos anos, correu vários países, participou em diversas atividades, onde ela foi de facto homenageada e foi de facto fantástico. A notoriedade, ela já tinha muita, mas que o prémio Nobel depois lhe deu. Ela foi distinguida com vários prémios, foi, nomeadamente, por exemplo, foi doutorado honoris causa pelas universidades de Florença e da Guatemala. Foi também membro honorário de várias sociedades culturais, lá no Chile, e não só, e também nos Estados Unidos, na Espanha e em Cuba. Ela depois lecionou literatura espanhola na Columbia University, no Middlebury College e no Vassar College, nos Estados Unidos, porque ela, a partir de certa altura, foi residir para os Estados Unidos e viveu lá os últimos anos da sua vida. E também lecionou também literatura espanhola na Universidade de Puerto Rico. Portanto, estão a ver, ela tornou-se de facto uma sumidade em literatura sul-americana. Pronto, depois então, quando, como digo, viveu os últimos anos lá nos Estados Unidos e faleceu na localidade onde residia, lá em Hempstead, que é no estado de Nova York, no dia 10 de janeiro de 1957. Mas, conforme ela tinha pedido, de acordo com o seu desejo, foi levada para o Chile e está sepultada lá em Vicunha, na sua terra natal. Ora bem, então depois, assim, digamos, de ser desenvolvido a sua obra, a sua vida, e a propósito de ter falado de algumas obras que marcaram determinados passos da sua vida, falar um bocadinho mais aprofundadamente da sua obra. Na sua obra, a Gabriela Mistral analisou múltiplos temas, como a condição da mulher na América Latina, a valorização do índio, de que aliás ela era, acho que pela parte da mãe, descendente de índios, a educação, como era educadora, e a necessidade de diminuir as desigualdades sociais, que eram e ainda são muito grandes em todo o continente sul-americano. É autora de uma obra mística e repleta de imagens singulares e de lirismo. Gabriela sempre esteve atenta aos problemas sociais da sua época. Foi, como já disse, o primeiro nome da América Latina a vencer o Prémio Nobel de Literatura, em 1945, e é, portanto, um ícone da literatura, sendo considerada uma das maiores poetas de todos os tempos. Os seus poemas de amor em memória dos mortos, que estão, sobretudo, no livro, aliás, plasmados naqueles sonetos com que ela concorreu aos tais Jogos Florais que a tornaram célebre em 1914, os Sonetos de la Muerte, e que depois saíram em livro, portanto, tornaram-na conhecida em toda a América Latina. Mas o tal Desolación, que seria em português Desespero, e que foi publicado em 1922, esse foi realmente o primeiro livro e que incluiu poemas desses que já tinham sido premiados. Depois, 2 anos depois, em 1924, surgiu um outro livro, Ternura, que era um volume de poesia dominada pelo tema da infância.
foi aí nesse livro que ela mais escreveu poemas, que eu depois poderei ainda ler algum, falar das crianças, e ela falava das crianças como se fossem seus próprios filhos, filhos naturais, filhos físicos. É fantástica, são poemas maravilhosos sobre as crianças. O mesmo tema, portanto, da infância ligado à maternidade, como eu já falei, desempenha um papel significativo num outro livro, que é o Tala, que foi publicado em 1938. O Tala, que também está editado em Portugal pela editora Antítese, que é uma editora recente e que se dedica a editar obras que ninguém mais quer editar. Portanto, que é de facto fantástica, é um trabalho muito meritório. E então, neste livro Tala, ela tem poemas que estavam espalhados por jornais e revistas por toda a Europa e América, e que foram reunidos, portanto, neste livro Tala. Por exemplo, nesse livro Tala está um grupo de poemas, né, uma das partes do grupo, chama-se Saudade, e reúne, como a palavra saudade é uma palavra tipicamente portuguesa, reúne os poemas que ela publicou na altura em que esteve em Lisboa, na altura em que estava no consulado do Chile em Portugal. Está a ver? É fantástico. É uma parte desse livro. Como digo, reúne poemas publicados em muitos jornais e revistas por todo lado, incluídos, portanto, como disse, Portugal. Depois, publicou ainda um outro livro, já em 1954, já com uma certa idade, que se chamava Lagar. Lagar, que em espanhol é exatamente a mesma coisa que em Portugal. É o lugar onde se pisam as uvas, onde se esmagam a azeitona, enfim, portanto, também as maçãs, porque também se faz cidra, que é, portanto, o álcool de maçãs, portanto, e outros frutos, mas sobretudo uvas, azeitonas e maçãs, que são trabalhadas nos lagares, não é? Para fermentar e darem ao azeite, ao vinho. E então, neste livro, Lagar, que foi, como já disse, o último livro que ela publicou em vida, que saiu em vida dela, foi o primeiro livro, embora o último foi o primeiro, que foi publicado no Chile antes de ser publicado no estrangeiro. Todos os outros foram primeiro publicados no estrangeiro do que lá no Chile. Aliás, compreendia-se porque ela estava no estrangeiro, na altura, e saíam sempre, geralmente, nos países onde ela estava. Só depois, então, no Chile. Este livro, Lagar, o lagar, o que é que faz o lagar? O lagar transforma os frutos noutra coisa. Quer dizer, o fruto deixa de ser, por exemplo, um doce para passar a ser um álcool. E isso dá a ideia do tipo de literatura, de poemas que estão no livro. Portanto, significam como que uma morte para renascer diferente. Né? Portanto, é pronto, está ligado, portanto, à morte, mas também à vida e ao renascimento, a uma mudança de vida, uma transformação. Portanto, de facto também livros muito interessantes. A sua poesia completa, um livro com tanto o conjunto, toda a sua obra, foi publicada depois dela então falecer em 1958 e saiu também, já em 1982, um outro conjunto, outro livro, que é um conjunto de ensaios então educacionais, estes ligados à educação. Já não poesia, não, portanto, mas problemas, ensaios que ela publicou em jornais e revistas por aí fora, e que foram então reunidos neste livro em 1982, o livro que se chamou
magistério e ninho. Portanto, cá está. Portanto, ensino e criança. Portanto, temas educacionais. Ora bem, eu só tenho, de momento, um livro de Gabriela Mistral. Tenho outro comprado, mas infelizmente não me chegou a tempo, vem a caminho, chegará segunda ou terça-feira, que é o Tala, que, portanto, como já disse, foi editado pela Antítese. E sei que a Antítese também editou o Lagar. Se ainda não comprei, mas sei uma livraria que o tem, e a ver se para a semana passo por lá para o comprar. E então o que é que eu tenho? Tenho só um livro que não foi editado em Portugal. Aliás, além daqueles dois, há um outro que foi editado em Portugal pela Teorema, creio que em 2002, já lá há muitos anos, que está esgotadíssimo. Aliás, ele pouco se deve ter vendido na altura, porque é um livro extremamente raro. Eu tenho procurado por todos os alfarrabistas possíveis e imaginários e soube há umas semanas que um alfarrabista ali de uma zona ali perto da Expo tinha o livro, mas pede 60 euros por ele e eu não tive a coragem de o comprar. Pode ser que ainda venha a decidir-me que é, de facto, o livro que até há muito pouco tempo, o único que estava publicado em Portugal. Felizmente agora a Antítese já publicou mais dois e espero, um já vem a caminho e espero brevemente ter também o outro. Tenho muita pena de não os ter hoje para vos mostrar. Só tenho aqui então um editado no Brasil, naquela coleção da Opera Mundi, que é uma coleção patrocinada pelo próprio Comitê Nobel e que procura editar pelo menos um livro de cada autor galardoado com o Prémio Nobel. E assim, nesta coleção da Opera Mundi, está também um livro de poemas, portanto, uma antologia de poemas da Gabriela Mistral. Ora, vamos lá ver. Eu vou tentar ler aqui um ou dois ou três, também não quero demorar assim muito tempo, mas hoje acho que ainda não estou muito atrasado. E então, dentro daqueles poemas que são mais conhecidos, mais famosos, como há poemas, por exemplo, aqueles que normalmente os críticos consideram talvez os seus melhores poemas, está Todas, em português seria Todas Íamos Ser Rainhas. Esse é um dos mais famosos. Depois outra que é a Balada, também está aqui. Os Pezinhos Pezinhos de Criança, em português. A Oração da Mestra, que é um poema em prosa, que eu talvez ainda vou lê-lo, para vocês ficarem a saber. E um outro que é Eu Não Sinto a Solidão, que é também um dos poemas mais conhecidos dela. E que vou começar por ler este. Então, Eu Não Sinto a Solidão. É a noite desamparo das montanhas ao oceano. Porém eu, a que te embala, eu não sinto a solidão. É todo o céu desamparo, mergulha a lua nas ondas. Porém eu, a que te embala, eu não sinto a solidão. É o mundo desamparo, triste a carne em abandono. Porém eu, a que te embala, eu não sinto a solidão. Ora, que maravilha, este amor de mãe que embala a sua criança e que realmente não sente solidão. Eu iria, já agora, ler, portanto, para vermos realmente a sua ligação às crianças e também a sua ligação à Bíblia, porque eu não falei nisso, mas ela inspira-se muito na Bíblia, em trechos bíblicos, que procura aplicar
nos seus poemas. E então este aqui fala de crianças e fala também do menino de Belém, que era, portanto, o filho de Maria, de Nossa Senhora. Ora, vamos lá ver. Mas chama-se a Canção Amarga. É um bocadinho triste. Então vamos ver. Ai, brinquemos, filho meu. Sou a rainha, és o rei. É teu esse verde campo. De quem mais podia ser? Por ti as ondas da alfafas ao vento hão de estremecer. É tudo teu esse vale. De quem mais podia ser? Para que nos deliciemos, o pomar será de mel. Não é certo que tiritas como o infante de Belém, que eu sei de sua mãe secou de tanto sofrer. O cordeiro torna espessa a lã que eu hei de tecer. São teus também os apriscos? De quem mais podiam ser? E todo o leite do estábulo que das fontes vai correr, e o regalo das colheitas, de quem mais podiam ser? Não é certo que tiritas, como o infante de Belém, que o seio de sua mãe secou de tanto sofrer. Sim, brinquemos, filho meu, sou a rainha, és o rei. Lindo, não é? Pronto, e então para terminar, vou então ler aquele poema em prosa, que é de facto uma das suas obras mais famosas, onde ela faz uma oração, reza para que consiga ser boa professora. Chama-se a Oração da Mestra. Aquela que se consiga realmente dedicar às crianças, que as crianças gostem do seu trabalho. Mas eu vou ler. É linguagem poética, embora em prosa, mas é poema, é poesia. A Oração da Mestra. Senhor, tu me ensinaste, perdoa que eu ensine, que leve o nome de mestra que pela terra levaste. Dá-me o amor exclusivo de minha escola, que nem a labareda da beleza seja capaz de roubar-lhe minha ternura de todos os instantes. Mestre, faz-me duradouro o fervor e passageiro o desencanto. Arranca de mim esse impuro desejo de justiça que ainda me perturba. O protesto que sobe de mim quando me ferem. Não me perdoa a incompreensão, nem me entristeça o olvido dos que ensinei. Dá-me o ser mais mãe do que as mães, para poder amar e defender como elas o que não é carne da minha carne. Alcance fazer de minhas crianças meu verso perfeito e a deixar nelas gravada minha mais penetrante melodia, para quando meus lábios já não cantarem. Mostra-me possível o teu evangelho. É meu tempo. Para que não renuncie à batalha de cada hora por ele. Põe na minha escola democrática o resplendor que pairava sobre a tua assembleia de meninos descalços. Faz-me forte, mesmo nesse desvalimento de mulher e de mulher pobre. Faz-me desdenhosa de todo o poder que não seja puro, de toda a pressão que não seja da tua vontade ardente sobre a minha. Amigo, acompanha-me, sustém-me,
muitas vezes não terei senão a ti a meu lado. Quando a minha doutrina se tornar mais perfeita e seja causticamente a minha verdade, quedarei abandonada do mundo. Porém, tu me oprimirás, então contra o teu coração, o que se fartou de soledade e de desamparo. Somente em teu semblante buscarei aprovação. Dá-me simplicidade e profundeza. Livra-me de ser complicada e banal é minha lição quotidiana. Que eu levanto os olhos de meu peito ferido ao entrar cada manhã na minha escola. Que não leve à minha mesa de trabalho meus pequenos afãs materiais, meus sofrimentos insignificantes. Torna-me leve a mão no castigo e suaviza ainda mais na carícia. Repreenda com dor para saber que corrigi amando. Permite-me transformar em espírito a minha escola em argila. Que a chama do meu entusiasmo envolva o seu átrio humilde, sua sala desnudada. O meu coração lhe seja a coluna mais forte e a minha boa vontade ouro mais puro do que as colunas e o ouro das escolas ricas. E por fim, recorda-me da palidez da tela de Velázquez que ensinar e amar intensamente sobre a terra é chegar ao último dia com uma lança de Longinos atravessada nos flancos. A lança de Longinos, quem não conhece, eu explico. Foi, segundo a lenda, a lança do soldado romano que trespassou o peito de Cristo no momento que ele estava pregado na cruz e de onde saiu sangue e água. E ela, portanto, diz que ela sofra para fazer felizes e alegres as suas crianças. Eu que fui professor também do ensino primário, poucos anos, mas alguns, também me revive muito neste poema, de que eu gosto muito. Pronto, olha, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado de ficar a conhecer a Gabriela Mistral, a grande poeta da América Latina e, segundo se diz, dos maiores poetas mundiais de todos os tempos. E espero, para a próxima semana, continuar a ter vida e saúde, que isto com a epidemia nunca se sabe o dia da manhã, mas que espero ter saúde, vida e saúde para vir de cá outra vez apresentar-vos mais um autor galardoado com o Prémio Nobel. Ora, passem muito bem.